Clube de coração ao milésimo gol. A relação de Pelé com o Rio de Janeiro. Mineiro de Três Corações, Pelé construiu carreira em Santos, São Paulo, mas também criou íntimos laços com o Rio de Janeiro. Torcedor do Vasco, o Rei também vestiu as camisas de Flamengo e Fluminense, e marcou o histórico milésimo gol no Maracanã. Pelé e o Rio de Janeiro. Pelé atuou oficialmente pelo Santos, Cosmos, dos Estados Unidos, e Seleção Brasileira. Ele defendeu Vasco, Fluminense e Flamengo em amistosos. O Santos já teve o Maracanã como casa. O milésimo gol foi marcado no Maracanã, em um duelo com o Vasco. O Rei tem os pés na calçada da fama do maior do mundo. A ligação com o Vasco. Pelé nunca escondeu a relação que teve com o Vasco. Torcedor do clube na infância, ele fez a estreia no Maracanã com a Cruz de Malta no peito. O atleta do século vestiu a camisa do clube de São Januário ainda adolescente, em um combinado entre Vasco e Santos. No início de junho de 1957, antes do torneio do Morumbi, o Vasco entrou em negociação com o Santos para a compra do atacante Del Vecchio. Nessa época, Pelé teria sido oferecido ao clube. Todavia, Calçada não abriu negociação. Após o torneio, com a brilhante atuação de Pelé, o Vasco tentou contratá-lo, mas o Santos transformou o atacante em inegociável. Os jogos realizados por Pelé com o combinado Vasco-Santos chamaram a atenção do técnico da seleção brasileira, Silvio Perillo, que rapidamente convocou-o para a disputa da Copa Roca, disse Valmer Pérez, coordenador do Centro de Memória do clube. Coração cruz-maltino? Em mais de uma oportunidade, Pelé declarou ser torcedor do Vasco. Em 1967, ainda atuando profissionalmente pelo Santos, fez tal apontamento em uma entrevista ao Museu da Imagem e do Som. O time do meu coração sempre foi o Vasco. Gosto muito do Vasco. Não tenho nada contra o Corinthians, mas não era meu time. O meu irmão Zoca, quando a gente jogava botão, sempre pegava o Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes, eu jogava com o Corinthians, mas se tivesse que escolher, escolheria Vasco. Santos já teve o Maracanã como casa. Na década de 60, o Santos de Pelé adotou o Rio de Janeiro como casa e o Maracanã foi palco de títulos importantes, como o Bi da Libertadores e Mundial. Ao todo, foram 6 jogos e 4 topos do pódio conquistados. No estádio, o Peixe venceu o Benfica, de Portugal, no Mundial de 62, o Boca Juniors, da Argentina, na decisão da Libertadores de 63, o Milan, da Itália, no Mundial do mesmo ano, e o Peñarol, do Uruguai, na Recopa Sul-Americana de 1968. O Santos preferiu jogar no Rio porque o Carioca não tinha rivalidade, admirava o time santista e, principalmente, queria ver o Rei em ação. O impacto foi favorável. O Maracanã encheu e os torcedores incentivaram o Santos em 2 títulos mundiais e sul-americanos. O Peixe é o time fora do Rio que mais títulos ganhou no Maracanã, conta o historiador e escritor Guilherme Guarchi. O Gol 1000. No dia 19 de novembro de 1969, o camisa 10 teve o Maracanã como cenário ao escrever mais um capítulo da história particular e do futebol. Em uma vitória por 2-1 sobre o Vasco, ele superou Andrado em cobrança de pênalti e marcou o milésimo gol. Após uma volta olímpica no estádio, Pelé vestiu uma camisa cruz-maltina com o número 1000 às costas. A coincidência com o Fluminense. Pelé encerrou a carreira nas 4 linhas em 1977, pelo New York Cosmos. No ano seguinte, defendeu o Fluminense em um amistoso na Nigéria no qual não havia programação de entrar em campo. Em abril de